Ele vai colocar os slides para mim poder pegar. Irmãos, feliz sábado a todos, para quem não me conhece, principalmente os que estão na internet, né? Bom, irmãos, meu nome é Fernando Batista, sou adventista há 16 anos. Vou falar um pouquinho como eu conheci a comportagem. Não foi como eu estou apresentando para vocês, tá bom, irmãos? Em 2007, eu entrei em depressão. Problemas, família, saúde, e não conhecia a igreja adventista. Em 2008, o meu pai na fé, que é o Alessandro, ele foi até a minha casa, ele descobriu. Eu conheço ele desde os 7 aos 8 anos, e ele foi até a minha casa porque ele descobriu que eu estava em depressão. E ele falando de Jesus para mim, eu tomando remédios super fortes, não entrou nada. Quem já teve depressão sabe o que é isso. Então, assim, mas ele falando de Deus para mim, isso, aquilo, e deixou os livros missionários. Eu não lembro os livros, irmãos. Eu não lembro os livros. Mas esses livros que a gente dá, que a igreja dá para os membros, a gente vai lá. Ele me deixou uns 3 diferentes títulos, eu não lembro. Com uma pessoa com depressão, ela não entra nada na cabeça que você lê. Não entra. Mas eu comecei a ler. E eu sempre fui uma pessoa que gosto muito de livros, eu gosto muito de ler. Eu prefiro ler do que conversar com as pessoas. E naquela época, ele já sabia o meu forte. Deixou os 3 livros. Ele deixando esses 3 livros, eu li. Me apaixonei. Eu senti o Espírito Santo me acalmando. Porque nos livros missionários, tá? E ele foi umas 3 vezes na minha casa, isso, aquilo. E aí depois ele tentou me dar estudo bíblico. Eu só falei, Alessandro, você não tem mais livros? Não queria ouvir ele. Sabe o que ele fez? Ele me deixou um DVDzinho do pastor Luiz Gonçalves, Apocalipse, a Resposta. Acho que é esse nome, não sei se os irmãos lembram. Minha mãe era muito católica, minha mãe já é falecida, faleceu com 86 anos. Eu sei o que é perder uma mãe amada. Sei também o que é perder um pai amado. Meu pai faleceu com 92 anos. Bom, então, aí ele deixou esse DVDzinho do Apocalipse. Depressão, chorando, tomando medicamento. E você acredita que o poder desse DVDzinho, ele me converteu? Ele me mostrou a verdade. Tá? E aí fui batizado na igreja adventista, no Parque Residencial Cocaia. Pastor, agora eu não lembro o nome dele. Naldo. Pastor Naldo. Não sei se os irmãos tiveram o prazer de conhecer esse pastor. Beleza, agora vamos chegar ao foto que eu quero falar, né, da comportagem. Isso em 2008. Já me sentia aliviado dos remédios, tal, trabalhando na igreja. Só que assim, eu morava a 30 minutos de carro até a igreja. Só que uma vez, não existe nada por acaso, irmão. Para Deus não existe. A gente é por acaso. Não. Uma vez eu estava com Monza, estava com o carro, ia indo para a igreja, um trânsito violento, e não conseguia chegar lá. Tinha uma igreja adventista a 3 minutos da minha casa. E quando eu cheguei, não costumava passar por ali, porque tinha um trânsito, né? Não costumava passar por ali, e senti alguma coisa e fui lá. Quando eu cheguei na porta da igreja, a irmã, agora esqueci o nome da irmã, eu abaixei o vidro do carro, nossa, igreja adventista, a irmã, igualzinha a irmã Ruth, igreja adventista, vem, começou, estava na recepção, vem. Eu falei assim, eu sou adventista, irmão, estou indo para a igreja do Cocai, eu não sabia que tinha uma igreja aqui. No outro sábado eu fui até lá. Quando eu cheguei na igreja, meu pai na fé, o Alessandro, os membros da igreja, viraram tudo a cara para mim. Ah, não, vem para cá, você é novo na fé, tal. Irmão, quem me converteu foi o poder dos livros. Não foi argumento nenhum de pessoa nenhuma, foi os livros, foi a mensagem do pastor Luiz Gonçalves.
Mas eu sinto a voz do Espírito Santo, irmãos. Se vocês não conseguem ouvir, tem alguma coisa que nós fazemos, que damos legalidades ao inimigo de Deus. Eu não vou falar aquele nome horroroso lá, não vou. O inimigo de Deus, vocês entendem de quem eu estou falando, né? O inimigo das almas, que a senhora White fala muito nos livros de Espírito de Profecia. Então, aí, na outra semana eu fui para lá. Na outra semana eu conheci ela, a minha esposa. Não foi no intuito de namorar, conhecer a esposa e tal, mas foi na igreja do Jardim Santa Fé, no mesmo distrito e tal. Pastor José Brito, não sei se vocês conhecem, pastor José Brito, tá? Então, aí foi para lá, a recepção da igreja foi muito boa. Eu esqueci o nome da irmã, você lembra o nome? A irmã, ela já é falecida, ela já dorme no Senhor. Muito receptiva, tal, não sei o quê. E o pessoal lá em Cocaia, não, você é novo, vamos para lá, e briga, tal, moral da história. Falei, fiquei. O meu pai na fé virou a cara para mim, falou na minha cara, você trocou. Porque depois ele descobriu que eu estava não namorando, mas ela era minha dupla missionária. Lá tinha o trabalho missionário, tinha umas bolsinhas verdes, eu não sei se vocês lembram, umas pochetezinhas verdes com a Bíblia, o estudo bíblico e tal. E assim, foi lá. Moral da história, vamos voltar para a comportagem. Tá, na época, em 2008, eu fazia um trabalho que não era abençoado por Deus. Eu trabalhava com pirataria. Eu era mundano, irmãos. O irmão Manuel, ele é programador. Tá? Ele é programador. Então, assim, o irmão, ele era muito didático, ele chegou para mim, irmão, essa obra Deus não vai te abençoar. Sai fora disso aí. O meu pai na fé não teve coragem de falar para mim. Os membros da igreja do Cocaia não teve coragem de falar para mim. Os do Santa Fé não teve coragem de falar para mim. Mas esse homem, o Manuel, falou. Aí, adivinha o livro que ele me deu? Livro Missionário, os 10 Mandamentos de Deus. Eu ainda estava relutando, era um meio de sobrevivência, né? Mas eu sabia que era errado. O livro Missionário, os 10 Mandamentos, quando eu li lá, bem destrinchado, os 10 mandamentos, não furtarás. Eu estava furtando direitos autorais, licenças. Mais moral da história. Senhor, o que eu vou fazer da vida? Trabalhava num ramo há 5 anos. Devolvi o dízimo. E por aí vai. Eu morro de medo de pirataria, irmão. Hoje em dia, eu sei. Aí, Senhor, o que eu vou fazer? Meu Deus, o que eu vou fazer? Moral da história. Eu estava na igreja, o pastor José Brito falou, olha, eu tenho um irmão comportor. Eu esqueci o nome dele, você lembra o nome dele? Mas era Brito também, o sobrenome Brito. Ele é o maior comportor da Paulista Sul. Eu não sei se ele ainda está na Paulista Sul. Ele só para você ter uma ideia, ele é dono da Qualivida. Já ouviram falar da Qualivida? Eu lembro o nome dele? Eu esqueci. Maurício Brito. Eu acho que é isso. É isso que é isso. E quando eu cheguei, o pastor Brito, José Brito, chegou para mim, Fernando, vai para a comportagem, você gosta de ler, você gosta de livros. Eu falei, eu não, nem sei vender livro, Deus me livre. Deus me livre vender livro. Já criei um bloqueio imenso. Aí fui lá. Aí ele preencheu a carta, ele mastigou tudo, preencheu tudo, assinou, cheguei lá nos céus, ingênuo. Vim aqui para ser comportor. A secretária olhou para mim assim, você é doido? Você vai ser comportor? Porque, infelizmente, eu não estava bem, né? Eu estava calça jeans, uma camiseta. Aí, quando ela viu a assinatura do pastor José Brito, pastor José Brito, você conhece? Sim. Aí, já melhorou as coisas. Mas depois eu descobri que a secretária jogou toda a minha documentação fora. Depois eu descobri uma comportora, a Ana, lembra da comportora Ana? Falou que ela barrava. Quando chegava lá os magrinhos, meio estranho, esquisito. E eu olhava assim. Por isso que eu tive que ir 3 vezes, irmão. 3 vezes tive que... O José Brito, o que está acontecendo? Mas beleza. Aí fui lá.
Depois, antes tem uma outra história, mas não vai edificar, eu preciso falar por causa do tempo também. Mas aí, moral, escolhi a comportagem. Em 2008, eu conheci a Verdade, conheci a Igreja Adventista. Em 2008, eu conheci a minha esposa. Tá? E em 2008, eu conheci a comportagem. Na época que eu cheguei para ir para a comportagem, a minha esposa não sabia, ninguém sabia. Eu cheguei lá e falei, é para Deus. Eu estava com muito amor, com muito carinho. Eu já vi muitas pessoas falando mal da comportagem, tá? Mas é normal. Às vezes, nem todos servem para certo determinado trabalho na obra, na igreja de Deus. Tá? Aí, eu falei, vou primeiro. Minha esposa ficou em casa resolvendo as coisas, tudo, né? E fui primeiro. Cheguei lá, me apresentaram o Maurício Brito, eu acho que é isso mesmo. E ele falou para mim assim, eu fiquei 6 meses sem vender um livro. Isso é para animar? Eu cheguei para ele e falei assim, peraí, mas e aí? Mas você quer que eu desista da comportagem, é isso? Depois eu descobri o porquê. O método que ele usou. O método que ele usou. E aí eu não conseguia vender, eu criei vários bloqueios também, né? Mas eu confiei. Sim, eu estou aqui por causa dos livros missionários. Eu estou aqui por fé, por coragem. O que o homem lá falou. Isso. O que ele falou, eu tenho coragem. Eu não sou forte, mas eu tenho coragem, eu tenho audácia. Porque eu acredito na comportagem. Eu saí da comportagem porque eu fiquei doente. Tá? Eu fiquei doente. Infelizmente, assim, não se alimentava direito. Eu tenho muita facilidade para perder peso. Para ganhar é uma dificuldade, gente, vocês não têm ideia. Minha esposa inventou uma dieta aí, ela perdeu 17 quilos, eu perdi 30. Eu perdi 30 quilos. Quando teve a palestra aqui do Dr. Nildo, eu fui até lá, eu marquei consulta com ele e fui até lá. Ele puxou minha orelha. Meu Deus, você quer sumir? Porque assim, a dieta dela tem que ser cru, a minha tem que ser cozido. Mas vamos lá, vamos ver se... Desculpa. Eu me empolgo com a obra de Deus, né? E com a comportagem. Hoje é o dia do comportor, uma longa história também, porque quando eu saí da comportagem, eu só saí porque mudou o pastor. Eu me apaixonei pelo pastor João Rubens Fagundes Filhos, eu acho que esse é o sobrenome dele. Eu me apaixonei por esse pastor. Eu me apaixonei também por 2 assistentes, o Leonardo Senna e o Robson Anacleto, acho que é Moura. O Robson Anacleto, ele morreu com a pandemia do Covid, eu não sei se vocês conhecem. Ele chegou a ser pastor. Na minha época, ele era meu assistente. Pensa em pessoas boas, pessoas maravilhosas. Então, assim, eu estava cheio de energia, cheio de coragem. Depois de 6 meses, eu chamei minha esposa. A gente estava quase se separando, porque eu, jovem na fé, me dedicando a Deus. Não, Senhor, primeiro é o Senhor, o Senhor vai cuidar da minha esposa. Aí, chamei ela não queria ir também. Nunca vendeu nada na vida. Nunca vendeu nada, nada. Chegou na comportagem lá, ela é tímida, mas vocês não conhecem o poder que essa menina tem, que Deus usa, o Espírito Santo usa ela. Coisas que, vocês mulheres que querem conhecer a comportagem, vocês têm uma facilidade que nós homens não temos. Vocês entram em qualquer lugar. Nós homens não entramos em qualquer lugar. Mas Deus também abençoa, basta a fé da pessoa. Vamos lá, senão não vou conseguir passar aqui o negócio. Isso. O pastor João Rubens está no centro, o pastor, assistente, agora ele era pastor, o Robson Anacleto, e o Leonardo bem aqui de esquerda aqui. Essas 3 pessoas, tá? Junto com, eu esqueci o nome do gerente da loja do Céu. Quando eu fui comportar também é da Paulista Sul, tá? Paulista Sul. Essa era a nossa equipe. Nessa época nós estávamos em Itapecerica da Serra. Comportamos
6 meses lá. A cada 6 meses a gente mudava. Eu fiquei mais ou menos em 6 campanhas. Na época nós morávamos em campanha. Tá? Era 40 pessoas numa casa. E era uma experiência muito boa também. Parece ruim e tal, porque nós tínhamos que dividir o banheiro, essas coisas, mas foi muito abençoada essa campanha. A equipe que eu participei foi a Anjos do Vale. Tá? Ela fez história. Foi muito bom. Agora vamos lá. A comportagem também é muito legal, os treinamentos que tem. Na época, também em 2008, eu estava começando a entrar no negócio de vegetarianismo, né? E a comportagem me ajudou por causa dos livros, por causa da igreja, né? A igreja fala isso também sobre. Na época, na Casa Publicadoras, os cursos que nós tivemos, nós fomos lá, eu e minha esposa, né? Você vê, eu sempre fui raquítico. Todo mundo fala, você vai sumir. Desde criança eu fui assim, eu sempre fui mal comedor. Não entra. A ansiedade em mim, não entra nada. A ansiedade nela faz entrar tudo. Deixa eu apresentar aqui para o pessoal da internet. Vem cá, minha esposa também. Tá? É a mulher mais linda do mundo. É a Simone. E é a mais inteligente também. Tá? Minha parceira. Como a irmã Lina falou, minha costelinha. Pegou, viu, irmã Lina? Não sei se a irmã Lina está aqui. A irmã Lina batizou ela de costelinha, mas... Vamos lá. A equipe também, né? Outro treinamento, isso foi em Foz de Iguaçu, né, amor? A comportagem que eu e a Simone participamos era de efetivos, tá? Não era estudantil. Tem dois tipos de comportagem. Então, assim, nós era efetivamente 8 horas por dia trabalhando para Jesus 7 dias da semana. A gente não trabalhava no sábado com comportagem, mas a gente tinha as campanhas, tinha as coisas que a gente precisava fazer junto com a igreja. A equipe toda ia numa igreja e a gente assumia. Uns pregavam, uns cantavam, né? Outros davam a escola sabatina e por aí vai. Era muito gostoso, irmão. Foram os 3 anos da minha vida que não me deixou. Eu me afastei da igreja adventista. Eu me afastei. Por quê? Problemas. Como eu vejo muitas pessoas se afastando, vai e volta, bancos vazios na igreja. Eu já fiz parte disso também. Tá? Agora vamos lá. Na comportagem, nós começamos com o nível de aspirantes. E vai crescendo. Aí, nessa época, nós chegamos a ser licenciados. Aí depois só faltava o credenciado. Tem carreira. A comportagem tem carreira. E a comportagem depois, o próximo passo que a gente ia se tornar era credenciados. Era a mesma coisa que um pastor ordenado. Nós tínhamos o mesmo benefícios, essas coisas. Né? Enviados para salvar. Bom, vamos lá, o trecho da Bíblia. Vamos lá. Eu deixei tudo fácil aqui para a gente ganhar tempo, porque eu sei que é um dia corrido, as coisas. A Bíblia que eu uso é a Bíblia Andrews, tá, de estudo. É uma Bíblia maravilhosa, comportou muito bom. Só que eu preferi nessa linguagem aqui, eu preferi colocar 1 Coríntios 1, 27, nova tradução na linguagem de hoje. Eu gosto das linguagens, das Bíblias que têm umas linguagens diferentes, né? Vamos lá, pessoal. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, ele escolheu o que o mundo acha fraco. Bom, tem vários entendimentos sobre esse trecho aí, né? E a comportagem tem muito disso aí. Que nem como o irmão Wagner falou, como que a gente vai vender um livro numa era digital? Sendo que... sabe como, irmãos? Com o poder de Deus. A obra da comportagem, ela foi feita por Deus. Vou ler um próximo trecho ali. E assim, não somos nós que vendemos. Tá? Nesses 3 anos que eu fiquei na comportagem, eu via muita gente lá que tinha muita técnica, técnicas de venda, essas coisas. Chegava um mês que eles vendiam, mas eles ficavam um mês na obra. Eles vendiam por um mês, depois se cansa. Agora, aqueles que iam por amor. Eu fui para a obra por amor. Eu não fui para ficar rico, para vender essas coisas. Eu fui, Senhor, para pregar o evangelho. Como lá na igreja do Jesus de Santa Fé, eu e a minha Simone já era dupla missionária, a gente já fazia, eu me encantei com isso, de dar estudos bíblicos. Na época da comportagem,
Eu e ela fomos campeões, e adivinha no quê? Não foi em vendas, não. Foi de conseguir estudos bíblicos. E, assim, o problema que a gente tinha é que a gente não tinha tempo de dar os estudos bíblicos. Porque nós tínhamos cotas, né? Então, assim, a gente precisava vender. E isso não era o nosso foco. Os irmãos da igreja os irmãos da igreja não, os comportores, que a gente estava em 40, né? Não falava isso para ela, falava isso para mim. Ô, irmão, para de fazer isso. Vai vender livro. Você não vai ficar aqui, não. Ele foi embora um mês depois. E eu fiquei 3 anos. A obra, eu fui por amor, eu não fui para vender, né? Bom, aonde é que eu quero chegar nessa parte aqui? Eu vou ler aqui um trecho aqui que eu marquei. As minhas anotações antigamente era papel e caneta, só que hoje eu prefiro fazer no celular, no bloco de anotações, porque fica para sempre, né? Vamos lá. O apóstolo Paulo, né, sobre esse texto aí, um dos títulos que eu gosto de pegar, o apóstolo Paulo termina o capítulo falando do critério que Deus usa para chamar pessoas e do impacto que isso causa para envergonhar os sábios. Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura para envergonhar os poderosos. Ele escolheu o que o mundo acha fraco para destruir o que o mundo pensa que é importante. Deus escolheu aquilo que acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto e acompanhado por Deus. Não nos enganemos. Por trás da humildade pode haver sabedoria. Por trás da fragilidade pode haver força. E por trás do simples pode haver algo extraordinário, porque Deus sempre é capaz de nos surpreender. Eu tiro isso na comportagem. Pelos 3 anos que eu fiquei lá, eu fui doutrinado. Eu vi os pastores pregar com convicção. Eu fui convertido pelos livros missionários. Então, vou lá, Senhor. Vou fazer o melhor para o Senhor. Tive muita dificuldade também no começo. Por causa da dificuldade, né? Que morar numa campanha, as cotas, mas eu estava por amor. E Deus me honrou a minha esposa, e nós honramos a Ele. Tá? Agora vamos aqui. Agora eu sei o que é que vocês passam quando eu estou lá em cima e vocês estão aqui fazendo isso. Agora eu sei. Irmão Samuel, passa para mim. Irmão Rocha, passa para mim, por favor. Foi. Irmão, o livro comportou que eu fui doutrinado, na íntegra, era aquele com aquela capa vinho, sabe? Na íntegra. Esse aqui eu tirei do aplicativo e ele foi resumido. E eu perguntei para Deus, Senhor, por que tiraram certas coisas? Porque eu lembro que tinha muitas coisas que o aplicativo tirou. E aí, fiquei bravo. Falei, não, Senhor, não pode, tinha uma mensagem muito importante que eu ia pregar, que eu já sabia de cor. Fiquei bravo, fiquei chateado. Aí, tomei um pau de Deus, irmãos. Quando eu fui selecionar os slides, eu comecei a tirar. Tirei esse aqui, não, isso aqui não dá, esse aqui não é o foco da igreja, porque hoje eu não vim aqui para dar oferta para vocês. Eu vim aqui para mostrar sobre o foco do espírito de profecia. O porquê que nós precisamos ler. Porque tem irmãos que eu me escandalizei. Eu fui em irmãos da igreja adventista que acha que a senhora White, nada a ver. Que acha que o espírito de profecia, nada a ver. Mas não é, irmão. Ela deixa bem claro, na Bíblia tem muitas coisas aqui que Deus pede para a gente fazer, só que a nossa percepção é muito diferente, é limitada. A nossa percepção de estudar a Bíblia, às vezes a gente não enxerga. A senhora White foi lá e mastigou. Ela fez um comentário numa linguagem que fica mais fácil para muita gente entender. Eu achei legal. Mas vamos lá. E aí eu fui tirando as coisas assim, agora eu entendi. Por quê? No aplicativo, Deus foi revelando. Porque eu fui perguntando para Deus, eu estou pesquisando, e perguntando, por quê? E ele foi me mostrando. Porque muitos não vão entrar numa mensagem mais na íntegra. Vão entrar assim aos pouquinhos, como eu entrei também na igreja adventista, né? Vamos lá. Então, tudo que eu vou tirar daqui é referente do comportamento evangelista, do aplicativo da senhora White, tá? Aquele azulzinho.
Vamos lá, pessoal. Vamos ali. Por que também eu não gosto muito de ler em público? Não gosto. Mas eu preciso ler para vocês fixar a memória. Não é coisa da minha cabeça, não é coisa da cabeça do Fernando, é coisa de Deus a comportagem. E vai testemunhar para vocês o que vai acontecer com esses livros missionários e com o grande conflito. Vamos lá. A obra da comportagem será um meio de dar rapidamente a sagrada luz da verdade presente ao mundo. As publicações que saem de nossos prelos devem ser de tal caráter que fortaleça cada ponto de apoio da fé que foi estabelecida pela palavra de Deus e pela revelação do seu Espírito. Todos os livros da comportagem. Muitos acham, não, foi um médico tal, foi tal. Não, foi o Espírito Santo que impressionou a mente dele e ele colocou lá. Às vezes você lê, você não entende, mas outra pessoa vai entender. E agora, por que eu não entendo? Irmãos, tem que orar. Tem que dobrar o joelho e falar, Senhor, me dá a luz. Eu preciso entender. Eu quero entender. Muita gente não gosta. O Brasil, na época da comportagem lá, o brasileiro não tem um hábito de leitura. Não gosta de ler. Existem exceções. Mas, vamos lá. Há muitos lugares em que a voz do pastor não pode ser ouvida. Lugares que só podem ser alcançados por nossas publicações. Livros, revistas e folhetos repletos das verdades bíblicas de que o povo necessita. Nossa literatura deve ser distribuída em todos os lugares. A verdade deve ser semeada junto a todas as águas, pois nós não sabemos qual prosperará primeiro, se esta ou se aquela. Isso não é coisa do Fernando, não. Isso aí, olha lá, o Comportou Evangelista do aplicativo, página 4.3. Tá? Agora, vamos lá. Ministério de êxito. Vamos lá. Na salvação de almas, a obra da comportagem devidamente dirigida. É esse ponto aí que muitas pessoas não entendem. Irmão, o mundo não é perfeito e nós não somos perfeitos. Muitos não querem seguir a vontade de Deus. Então, às vezes a gente encontra um comportor. Eu já fui em uma igreja lá no Guarujá que falaram tão mal da comportagem que eu não tive coragem de pregar lá. E o irmão ainda me ofendendo, falou, não, irmão, tu é comportor? Tu tem muito testemunho para ter, irmão. Você quer? Quero. Vai lá comportar e vai ganhar os seus testemunhos. Falei isso na cara dele, porque ele queria que eu viesse aqui pregar só para falar dos testemunhos que eu tive. E assim, Deus revela para a gente. A gente olha nos olhos das pessoas, a gente vê a maldade. Ele queria que eu fosse lá para falar mal da obra. Ele queria que eu fosse lá para testemunhar que a gente passa as dificuldades, que a gente passa... Irmãos, coisa mais feia. Falar mal da obra do Senhor. Não. Então vamos lá. A comportagem devidamente dirigida é uma obra missionária da mais elevada espécie e é o melhor e mais bem-sucedido método que pode ser empregado para colocar perante o povo as importantes verdades para este tempo. A importância da obra do ministro é indiscutível. Mas muitos que estão com fome do pão da vida não têm o privilégio de ouvir a palavra dos pregadores delegados por Deus. Por esta razão, é essencial que nossas publicações circulem amplamente. Assim, a mensagem irá onde o pregador vivo não pode ir e a atenção de muitos será atraída para os importantes eventos relacionados com as cenas finais da história deste mundo. A obra da comportagem está no livro da mais íntegra, tá? Não nesse aqui. A obra da comportagem vai ser uma das últimas mensagens que vai ser pregada. Vão fechar as nossas igrejas, vão fechar as nossas escolas e vai ter os comportores soltos por aí. É uma coisa maravilhosa. Uma obra ordenada por Deus, olha lá. A comportagem é a obra de Deus. Então, assim, aquele que fala mal da comportagem está falando mal de Deus. Está perdendo bênçãos. Porque nós temos esse péssimo hábito de criar bloqueios, né? Ah, não, isso não vai dar certo. Eu fui numa igreja também, já rodei tanta igreja adventista, irmão. Não estou falando mal da igreja adventista, tá, irmãos? Não estou falando mal. Que a pessoa pode me interpretar mal. Não. Eu fui numa igreja adventista, que o irmão falou assim, isso é um coitadinho.
Esse aí não consegue nada na vida. Está lá na obra da Comportagem, passando fome. Nunca passei fome na obra da Comportagem. Nunca passei. Nunca passei. E entrava na casa das pessoas, eu vi o poder do Espírito Santo. O legal da Comportagem é nós temos que andar em dois. Porque um está conversando com a pessoa e o segundo está em oração. Está lá em silêncio. Em oração. Senhor, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai deixar mensagem para essa pessoa? Eu aprendi desse jeito a Comportagem. Uma vez era minha esposa, uma vez era eu. Quando era minha esposa, nossa, essa daqui batia um sorriso e entrava na casa das pessoas. E eu lá, para entrar na casa da pessoa, a gente recebe técnica, recebe treinamentos, né, dos líderes da Comportagem. Tem que quebrar o gelo, preparar. Com muita dificuldade eu conseguia entrar na casa das pessoas. Ela batia o sorriso. Ai, vamos aqui, você não quer entrar? Aí a gente já sabia que o coração estava preparado das pessoas. Agora tem os lares difíceis também, né? Vamos lá. Uma obra ordenada por Deus. Deus ordenou a Comportagem como um meio de apresentar perante o povo a luz contida em nossos livros. E os comportores devem estar compenetrados da importância de colocar diante do mundo, tão depressa quanto possíveis, os livros necessários para a sua educação e esclarecimentos espirituais. Esta é exatamente a obra que o Senhor deseja que seu povo faça neste tempo. Todos os que se consagram a Deus para trabalhar como comportores estão auxiliando na proclamação da última mensagem de advertência ao mundo. Não podemos avaliar demasiadamente... Ai, meu Deus, acho que eu já li isso aí, não foi? Acho que eu já li isso aí. Bom, vamos lá. Obra importantíssima. Se há um trabalho mais importante do que o outro, é o de colocar nossas publicações perante o público, levando assim a examinar as escrituras. A obra missionária é introduzir nossas publicações nas famílias, conversar e orar com e por elas, é uma boa obra. E o que educará homens e mulheres para fazer o trabalho pastoral. O legal é que nós entramos nas casas das pessoas, é um milagre de Deus, tá? É um milagre de Deus. Chegamos lá, nós damos a oferta para ela, mas enquanto um está fazendo a apresentação, o outro está em oração. Senhor, qual é o ponto que a gente vai falar? Qual é a brecha que a gente vai falar de ti para essa família? Normalmente na época, a gente falava muito sobre saúde. Vai mudando, né? A comportagem vai mudando, vai evoluindo, porque a dificuldade de entrar na casa das famílias. Então, eles vão dando treinamento para a gente. Isso é muito legal. É muito legal. Aí, vai orando, e pã. Apareceu a brecha, a gente fala de Jesus. Normalmente a gente começa com os livros de saúde. O foco é a saúde. E depois os livros de evangelismo, que é o que eu vou falar agora. Vamos ver. Quando os membros da igreja, essa é a responsabilidade de todos nós, não comportores, tá? Todos nós. Quando os membros da igreja sentirem a importância da circulação de nossa literatura, devotarão mais tempo a esta obra. Revistas, irmãos, folhetos e livros serão colocados nos lares do povo a fim de que pregue o evangelho em seus variados setores. A igreja deve dispensar sua atenção à obra da comportagem. Esta é uma das maneiras pelas quais ela deve resplandecer ao mundo, no mundo, né? Vamos lá. Que os livros que contêm a luz sobre a verdade presente sejam colocados diante de tantos quantos possíveis. Vamos lá. Os livros aí. Esses são os atuais. Eu não comportei, eu não trabalhei com esses livros. Mas olha só, o livro se vende. E outra coisa, como a obrigação de nós, membros, às vezes a gente precisa comprar esses livros e dar para pessoas. Eu vi o irmão Peter pregando aqui que ele não tem facilidade de falar com as pessoas. Ele é o maior pregador. Eu vi aqui, eu não vi, irmão, problemas de trabalho, essas coisas, mas eu assisti tudo online. E eu vi ele pregando. Aqui ele é o maior pregador, ele fala, ele conhece a verdade, mas lá fora acontecem os bloqueios. Os bloqueios por quê? São demônios. São demônios. Não, vocês vão ver aqui, não vai ser coisa da minha cabeça não, vocês vão ver. Vamos, livro se vende, esse é um ótimo livro, não sei se vocês conhecem o Mark Feeling. Esse é um ótimo livro. A Última Chamada, Pastor Bulon. Livro missionário. Tá? A história do grande mestre, irmão. A história do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Muitos que não serão persuadidos a ouvir a verdade, apresentá-la pelo pregador,
vivo, aceitarão um folheto ou uma revista e o examinarão. Muito do que lerem virá precisamente ao encontro de suas ideias. Eles se interessarão em ler todo o conteúdo. O Alessandro, ele era ancião da igreja lá do Cocaia, meu pai na fé. Ele chegava para mim lá e falava e tal, e mostrava, abria a Bíblia. Não concordo. Ele me deu os livros. E o Espírito Santo me impressionou. Depois eu lembrei de coisas que ele falou para mim. Então não adianta. Tem pessoas que vai ser na voz, tem pessoas que vai ser pelo livro. É o poder do Espírito Santo. A única coisa que nós devemos fazer é orar. Antes de entregar o livro, já começa a orar pelaquela pessoa. Um exemplo, eu dei o livro agora para a última pessoa que eu dei, você lembra o nome da pessoa? Eu não lembro, mas foi o Lourenço. Foi o Lourenço. A última pessoa que eu dei. Antes de entregar o livro, eu orei por ele acho que um mês. Para poder entregar o livro para ele. Orei. Aí, o grande conflito, tá, irmãos? Orei e tal. Ele é um ótimo técnico, ateu. Ele gostou de mim, a minha simplicidade. Recebeu, olhou, olha o testemunho que ele deu. Ele estava com problema de insônia. Esses 30 dias que eu estava orando por ele, ele estava com problema de insônia. Dei o livro para ele, ele falou. Ele ficou feliz, um ateu. Ficou feliz, olhou o livro assim. Eu estava com problema de insônia, eu não estava conseguindo dormir à noite e minha esposa falou que eu preciso comprar um livro. O grande conflito. O nome dele é Silvio, não é Lourenço não. Lourenço é outro caso, é outro problema. É outro. Vamos lá, intenção e ler todo o conteúdo. A disseminação de nossa literatura é um meio muito importante de colocar diante de homens e mulheres a luz que Deus confiou à sua igreja para ser dada ao mundo. Não é o Fernando, não. É Deus. Quem seguir vai ter bênção. Educai-os para que se tornem comportores e se dediquem à venda de todos os livros que o Senhor, por seu Espírito Santo, impressionou. As mentes para que escrevesse. Olha lá, é Espírito Santo. Escrevesse. Esta espécie de literatura poderá ser assim levada a uma grande classe de pessoas que não ouviriam a verdade a menos que esta lhe fosse levada à porta. Olha lá. Ir lá na casa da pessoa, dar um livro, orar por ela, Deus vai fazer o trabalho. Agora vamos lá. Pela página impressa, a luz alcança os que estão mais isolados, que não têm oportunidade de ouvir os pregadores em pessoa. Este é um trabalho missionário dos mais abençoados. Os comportores que podem ser a mão auxiliadora do Senhor, abrindo portas para a entrada da verdade. Irmãos, o comportor é uma venda de livro, mas assim, a gente se dá com muitas famílias carentes. Eu entrei numa casa, um testemunho. Eu entrei numa casa, eu e minha esposa, a família estava passando fome. Pai desempregado, mãe desempregada e 3 crianças. Tinha uma criança que estava comendo terra na minha frente. Sabe, ela colocava a mão na terra. Dizem que isso é falta de ferro, não tenho certeza, mas dizem que é isso aí. Falta de ferro. Vou vender um livro a uma pessoa dessa? Não vai. Sabe o que você faz? Oração. Senhor, o que eu vou falar para essa pessoa? Ajudar. Em vez de você vender, você vai doar. Você vai dar um dinheiro. E nós temos a ASA. Já foi concorrente para estudo bíblico. Preencher. Na ASA. Infelizmente, na comportagem, na minha época, não tinha tempo de nós dar os estudos bíblicos. O que nós fazíamos? Nós íamos até a igreja, falava, tá aqui os estudos bíblicos, tá? Levar, vocês vão lá. Então, assim, a comportagem também, no outro livro, na íntegra, fala que toda igreja deveria ter um comportor, pelo menos um. Mas eles lá falam, era melhor ter 100 de que um. Né? Vamos lá. Vida de Jesus. Vamos para a parte do testemunho. A parte mais legal. A parte mais feliz do mundo. Comportor que não testemunha não é comportor. Tá? E milagres. Infelizmente, né? Vamos lá. A primeira vez que eu apareci com esse livro na família, eu entrei numa casa de um irmão muito sincero e fervoroso, da Deus é Amor. A Deus é Amor. Não, na verdade eu não lembro se é da Deus é Amor. Estou com dúvida. A gente anda com a mochilinha, né? Peguei esse livro aí, fiz assim. A gente faz todo o processo,
para conhecer os problemas da família, e eu vi que ali não era saúde. Não era saúde. Por que eu vou vender um livro de saúde para uma pessoa que não é saúde? Senhor, em nome do Senhor Jesus. Ele começou a pregar para mim. Senhor, não sei o que eu vou apresentar. Levantei o Vida de Jesus. Meu Deus do céu, tira esse livro da minha frente. Que... Ele falou um monte de coisa, idolatria. A denominação dele não gosta. Vê lá. A congregação cristã. Era a congregação cristã. Obrigado, irmão. Ele não gosta de imagem. O que eu fiz? Abaixei. Abaixei o livro, orei para Deus, Senhor, o que vai? Levantei o grande conflito. Meu Deus, que livro é esse, o grande conflito, não sei o que. Ele começou, ficou com o livro. Não vendi o livro, ficou com o livro. Então, assim, os livros da comportagem, eles se vendem. Infelizmente, o inimigo de Deus coloca os livros na internet, coloca coisas de tal, mas quem for o comportor diligente tem as bênçãos de Deus. Agora vamos a outro testemunho também. O Vida de Jesus. Eu falei o testemunho negativo, né? Mas ficou lá o grande conflito com o irmão. Agora, falar sobre o testemunho positivo. Estava eu e minha esposa no campo de Itapecerica da Serra, no bairro de Banca Flor. Nós estávamos lá e entramos numa casa. Uma senhora católica, tá? Chorando, conversando com a gente, chorando. Meu Deus do céu, o que eu vou falar para uma mulher que está chorando para mim, uma senhora? O que eu vou falar para ela? Ela orando e eu orando. Senhor tal. Aí ela vai, desabafa para a gente. Ela tinha uma semana que ela tinha perdido a filha dela com câncer de mama e era enfermeira. Aí eu falei assim, eu não vou falar de saúde para vender um livro de saúde para uma mulher que morreu. Não vou. Senhor, o que eu faço? Vida de Jesus. Abri o Vida de Jesus. Não falei nada. Porque assim, eu já tinha criado um bloqueio. Eu já tinha criado um Obrigado. E abraçou. Ela tinha sonhado com o livro. E nós, comportores, todo livro de saúde, evangelho, grande conflito vai junto. Então, assim, um testemunho maravilhoso, irmãos. Agora vamos lá. Uma obra elevada e enobrecedora, a obra da comportagem é o meio de Deus para alcançar muitos que de outro modo não seriam comovidos pela verdade. Não adianta argumento nenhum humano. Não adianta, é o Espírito Santo. As pessoas sinceras. Orar humilde e fervorosamente, a humilde e fervente oração faz mais em favor da circulação de nossos livros do que todos os custosos embelezamentos que há no mundo. Se os obreiros voltarem sua atenção para o que é verdadeiro, vivo e real, se orarem pelo Espírito Santo, crerem nele e nele confiarem, seu poder será derramado sobre eles em fortes e celestiais correntes, e retas e duradouras impressões. Serão feitas sobre o coração humano, portanto, orai e trabalhai e orai. Olha o inimigo das almas aí. Agora tem um lado negativo também da coisa. Por isso que nós temos que ter conexão com Deus. Muita oração, se possível jejuar. Tem demônios que a gente só consegue. Na comportagem a gente vê muito isso. A gente entra em casa de pessoas que a gente percebe que elas estão endemoniadas. Olha só o que o inimigo das almas tenta fazer. Satanás anda em vosso rasto, ele é um artificioso oponente, e o maligno espírito que encontrais em vosso trabalho é inspirado por ele. Aqueles a quem ele domina ecua suas palavras. Se o véu pudesse ser rasgado de seus olhos, esses assim dominados veriam Satanás empregando todas as suas astúcias para ganhá-los da verdade, em salvar almas de seus enganos. Muitos mais será executado por oração humilde e semelhante à de Cristo, do que por muitas palavras sem oração. Oração e estudo da Bíblia. Essenciais. Satanás bem sabe que todo quanto ele puder levar a negligenciar a oração e o exame das Escrituras serão vencidos por seus ataques. Portanto, inventa todo o artifício possível para ocupar a mente das pessoas. Hoje em dia está difícil, irmão. TikTok, até mesmo o YouTube, tem que tomar cuidado com o YouTube. Instagram também, tem que tomar muito cuidado, tá?
Vamos lá. Os que põem toda a armadura de Deus e devotam algum tempo, cada dia, à meditação, oração e estudo das Escrituras, estarão em ligação com o céu e terão uma influência salvadora, transformadora sobre os que os cercam. Isso aí serve para nós, não só para comportores também. Nós temos que fazer a nossa parte também. Porque o Espírito Santo ele precisa de condições para poder trabalhar. Se nós damos legalidade para o inimigo das almas, como que você vai ouvir a voz do Espírito Santo? Eu trabalho com uma família, tá? Eu trabalho com uma família muito poderosa. Quando eu fui dar algum de conflito para ele, eu estava lendo, naquela época que a igreja estava distribuindo o grande conflito, eu já estava orando para aquela família há 1 ano. Minha esposa mexendo na biblioteca, tá lá os livros. Caminho a Cristo, A Grande Esperança. E agora, eu passei 1 ano orando por essa família. Quando eu entreguei o livro, o doutor Antônio, agora eu quero ver o que passa na tua cabeça. Agora eu quero ver o que passa na tua cabeça, porque a gente que é adventista é bom dia, boa tarde, boa noite, e fazer o melhor trabalho possível. Então, assim, ele já ficou assim, na hora que eu entreguei o livro para ele, desse jeito, o livro vai mexer com os pensamentos dele. E o legal, vamos chegar lá, irmão, por causa do tempo, Senhor, me perdoa. Vou falar um testemunho. Peraí, deixa eu ver. Aqui. Vamos lá. Milhares de anjos, ao trabalhados pelas almas que perecem, tendes como companheiros os anjos. Milhares e miríades de anjos estão em aguardo a oportunidade de cooperar com os membros da nossa igreja para comunicar a luz que Deus generosamente concedeu a fim que se preparem para a vida de Cristo. Para acabar o tempo que já estourou. Irmão, testemunho. Infelizmente, esse testemunho não foi meu. Tá? Mas eu preciso falar. Vamos lá. O primeiro. Antes da minha esposa chegar na comportagem, eu tinha uma dupla. Era o Éder, o Porto Éder. E nós íamos para o mesmo campo, né? Branca Flor, e voltar. Quando ela chegou, ela teve que passar por vários comportores para poder ser minha dupla. E ainda com muita oração, porque eles não costumavam colocar o casal junto. Não tinha. Nós éramos o único casal, não tinha outro casal também, né? Então, aí o Éder foi comportar sozinho. Não é bom. Não é bom. É sempre andar em 2. Está na palavra de Deus, está na Bíblia. De em 2 e 2 andar, porque ajuda. O Éder foi sozinho. Eu estava com a minha esposa de um lado, ele foi. Um assaltante, pensando que ele era médico, montou uma arma dele. E o Éder tinha 2 metros de altura, o portão foi para cima do cara. O cara não deu um tiro nele? Pá! Não aconteceu nada. O assaltante ficou doido, correu. Porque o Éder ia matar ele na porrada. Né? Você vê. Foi. Aí, normalmente nós temos horário. Nós morávamos na campanha, saímos 8 horas, chegávamos 5 horas da tarde. Ele chegou lá umas 10 horas. Foi direto pro banheiro. O nosso líder, o Senna, estranhou. Aconteceu alguma coisa. Chegou no banheiro lá, o cara chorando. Chorava. Olha o testemunho. Agora um outro, não foi meu, foi do João Bosco. Nós temos o hábito de toda a casa passar de porta em porta e não deixar nenhuma casa para trás. Até as casas que não tem campainha nós batemos porta, batemos palma. Uma casa que não tinha como a mulher ouvir, bateu palma, ela ouviu. Ela chegou, era um portão todo de madeira, a pessoa não quer ser incomodada. Abria a porta e fechava. E a gente é treinado. A pessoa não quer falar, abre a porta, a gente fica sorrindo lá, sabe? Sorrindo. E orando. Senhor, como que eu vou entrar nessa porta? Como que eu vou entrar nessa casa, Pai? Tá difícil, Senhor. Umas 3 vezes ela fez isso. Depois ela correu, ela abriu. Eu vou lá pegar a chave.
que está lá em casa. Foi lá, pegou, abriu a porta. Entra, entra, entra. Entra, entra, entra. Cadê aqueles 2 homens bonitos que estavam com você? O anjo do bosque e o próprio anjo dela. Eu não tive o prazer de ver meu anjo ainda. Mas, pelas coisas que eu estou fazendo, que eu vou voltar para a comportagem, tá? Deus me curou. Eu saí da comportagem porque eu fui diagnosticado com artrite reumatoide. Já ouviu falar sobre isso? A doença miserável. Deus me livrou de um problemão. Tá? Mas quando eu voltava, desculpa, o tempo passou, meio-dia. Os livros se vendem, irmão. E é livro que nós temos que dar de presente para quem vai casar, para quem pensa em casar. Eu não vou dar oferta desses livros. Mente positiva, irmão. Esse livro também me ajudou bastante. Ele me mostrou coisa que os médicos não me mostraram. Por que eu entrei em depressão? Tá? O grande conflito. Uma linguagem bem simples, bem fácil. Esse livro está transformando. Não vai dar tempo. Patriarcas e Profetas também. Meu Deus. Estourou. Sinta-se bem. A parte da saúde da comportagem aí também, para a mulherada aí. Eu não sou mulher, irmão, mas eu li esse livro aí umas 10 vezes. Eu queria entender o porquê que minha esposa tem policistos, por que ela não consegue engravidar. Tá? Uma coisa, eu e minha esposa somos 16 anos casados, 16 anos somos adventistas. A gente não optou por ter filhos, porque assim, no meu outro testemunho, um dia que eu for pregar, eu vou contar o meu testemunho, tá? Eu fui jogado no lixo 2 vezes, tá? Eu fui jogado no lixo 2 vezes. Então, assim, eu tenho um pouco de trauma contra homem, tá? Eu tenho um pouco de trauma contra homem. É uma longa história, não vou falar. Mas, assim, eu e a minha esposa, que assim, depois que eu conheci o Deus verdadeiro, que eu comecei a pedir as coisas em oração, jejum, Ele me dá, falei assim, eu só vou ser pai se eu conseguir um trabalho que eu consiga dar, que minha esposa fique em casa cuidando das crianças e cuidando da casa. Então, assim, Deus me respondeu, Ele me deu. Eu morei em São Sebastião, com essa que eu pedi, Ele me deu. Só que chegou lá e eu dei para trás. Falei, não, Senhor, agora não é hora para ter filhos. Eu ainda preciso voltar para a igreja, trabalhar, fazer as coisas. Mas, assim, a gente tem que tomar cuidado com o que pede para Deus. Aqueles que têm fé têm que colocar os mínimos detalhes. Porque Ele dá. Ele dá. Agora, para terminar, desculpa, não deu. Essa é que nós almejamos. Irmão, posta o vídeo aí a gente vai embora.